Uma das coisas que eu mais curto é histórias de vampiro. Gosto muito de histórias de vampiro. Já indiquei filme de vampiro, já indiquei livro de vampiro e resolvi fazer esse vlog aqui para trazer 3 HQs bem diferentes sobre esse tema que eu curto tanto. Vamos começar dando um passeio pela HQ nacional. Eu quero falar sobre Osman, criação do André Freitas, um abraço para você, André, e do Marco Antônio Loureiro. E o Osman é o seguinte, ele já tem 5 álbuns publicados até o momento. Eu acompanho desde que começou, a primeira foi lá em 2013 que eles lançaram. Já deveria ter falado um pouquinho antes aqui sobre o Osman, nunca pintou a oportunidade. Recentemente o André me presenteou com as 2 últimas edições. E aí eu li essas 2, elas são interligadas, né? Na verdade todas as HQs do Osman, elas têm certa cronologia a ser seguida. Não que você não compreenda a história, você compreende perfeitamente, mas vai tendo uma sequência lógica dentro dos álbuns. E esses 2, eles são continuação diretas um do outro. Eu achei a qualidade disso daqui muito boa. Quando me deu a vontade de fazer esse vlog de vampiros, já veio direto na cabeça, a oportunidade perfeita para falar do Osman. O Osman, ele é um vampiro grego e ele mora na cidade de São Paulo. Inclusive, para os paulistas, diversos ambientes familiares de São Paulo são mostrados aqui ao longo da história, que vão desde marcos como o Teatro Municipal, que são facilmente reconhecíveis, até bares e ruas um pouquinho menos famosos. Mas isso é só uma graça a mais para quem é paulista. E o que rola nessa história? O Osman, ele pega e ataca uma artista chamada Lorena, que está prestes a fazer a primeira exposição dela, que ela acredita que vai catapultar ela para a fama, ataca ela e acaba transformando ela numa vampira. Ela se sente absolutamente lesada por ter tido a vida dela privada, né? Subitamente tudo pela qual batalhou e que estava ao alcance da mão dela lhe é tirado das mãos e ela fica pé da vida com isso. Então o que ela começa a fazer? Ela começa a espalhar uma onda de assassinatos pela cidade inteira, uma onda maluca de assassinatos que tem, não vou revelar, mas tem uma coisa ligada na história do Osman, e ela começa a tocar o terror e a ser reconhecida como uma grande psicopata. Ela é tipo Seven, lembra Seven, os 7 crimes capitais? Ela vai matando as pessoas, deixando mensagens nos grandes monumentos, nos marcos de São Paulo, tudo, e tudo direcionado ao criador dela. Esses 2 volumes, no volume Thanatos e o Keres, não vou dizer como fecha o primeiro volume, a coisa ficando bem feia para o Osman, porque é quando tem o primeiro confronto entre os dois, entre criador e criatura, e aí conclui no volume seguinte. E eu espero mesmo que o André e o Marco estejam escrevendo o próximo, porque também fica com um gancho maravilhoso ao final da aventura, e eu tô louco para saber o que vai acontecer. Esses 2 volumes, gente, eles foram feitos num formato grandão, saiu pelo selo Ies Cabrita, que provavelmente é o selo dos autores aqui. Ele é inteiro colorido, uma colorização que é bem bacana, os vampiros, ele tem uma pele meio acinzentada, tal. Gosto dos diálogos, a revisão de forma geral tá bem feita, gosto muito da narrativa. O primeiro volume em especial tem longas sequências mudas e parte da história é contada por meio das músicas que a galera tá ouvindo. Os autores também eles encontram em algum momento espaço para fazer umas críticas, ainda que superficiais, umas críticas à gestão da cidade de São Paulo em particular, e expandindo obviamente para o nosso país como um todo, a gestão política eu me refiro. Eu acho que é uma boa opção para quem quer conhecer um quadrinho diferente de vampiro e prestigiar o quadrinho nacional. Então aí fica a primeira dica. Você pode adquirir esses 2 volumes do Osman sem prejuízo para a história, tá? Você não vai ficar perdido por não ter lido os outros. Se tiver os links para os 3 primeiros, vamos deixar aí de compra para vocês também, porque no todo a história fica bem consistente, faz sentido. E parabéns para o André e para o Marco, então desde aí de 2013 fazendo uma obra da sua própria criação, estão mostrando aí que é possível você acreditar e mesmo devagarzinho e investindo, e estão aí colhendo os louros do esforço deles. Agora vamos dar um salto do quadrinho nacional e vamos para o quadrinho mainstream, porque recentemente a Panini concluiu
a segunda fase de lançamentos da Tumba do Drácula, que faz parte da Biblioteca Histórica, da coleção Marvel, né? Biblioteca Histórica da Marvel, que tem a coleção Marvel Terror. Eu tenho o privilégio de ser o tradutor dessas edições aqui, que eu acho muito bacana. Em meados dos anos 70, quando começou a se afrouxar o código de censura lá nos Estados Unidos e as HQs de terror voltaram com força total, tanto a Marvel quanto a DC investiram pesado no selo. E um dos maiores sucessos que a Marvel teve na época foi justamente com o personagem Drácula. Eles criaram a sua versão, sua própria versão do Drácula, que funcionou muito bem. E durante alguns anos, durante um período, esteve entre os quadrinhos mais vendidos da editora. E a Panini está fazendo um resgate maravilhoso. Tinha saído aqui pela editora Block há muito tempo. Depois a coleção foi continuada pela Abril. Argumento predominante do Marv Wolfman, do genial Marv Wolfman, que é conhecido aí pelos Novos Titãs, entre outras coisas. Arte do Gene Colan. Um dos caras está lá na Marvel desde a primeira geração. O Gene Colan é simplesmente um monstro, ele é sensacional. Embora nos quadrinhos de super-herói a arte dele às vezes fica um pouco desconexa com o tema, eu acredito que para o Drácula casou perfeitamente. São histórias que, para a época, foram extremamente arrojadas e tinham uma temática adulta, né? Era muito mais adulto do que qualquer outra coisa que a editora produzia, exceto Conan, porque Conan também tinha uma pegada bem adulta para os padrões da época, mas o que o Drácula fazia com a quantidade de terror, alguns dos temas, com a sanguinolência que trazia, com alguns dos temas que era abordado, a crítica à política, a religiosidade, ou melhor, a falta dela, né? Porque o Drácula é um ser extremamente profano, esse Drácula da Marvel. Então a forma como a editora abordava isso era muito arrojada, estava muito na vanguarda, né? Para tudo que eles faziam na época. Isso tudo acabou se somando para criar um quadrinho que escreveu história e está sendo muito bem resgatado aí pela Panini. E as edições 7 e 8, somadas com a 5 e a 6, fecham mais uma caixinha, trazem um atrativo a mais, que é, na edição 7, o encontro do Drácula com o Doutor Estranho. A história é em duas partes. A primeira é escrita pelo Marv Wolfman, porque saiu na Tomb of Dracula mesmo. E a segunda é escrita pelo Steve Englehart, que era o escritor do Doutor Estranho na época. Então começou na revista Drácula e terminou na revista Doutor Estranho. Foi um crossover bem bacana. Tinha saído aqui no Brasil pela Abril, em Super Aventuras Marvel, lá no início do Super Aventuras Marvel, e só agora está sendo republicado. E na edição 8 tem um encontro do Drácula com o Surfista Prateado. Aqui é realmente a Marvel assumindo que o Drácula está inserido dentro do seu universo e colocando ele para contracenar com os seus principais personagens. O Drácula chegou a contracenar também com o Homem-Aranha. Isso aqui foi publicado pela editora Abril. E não sei se vai aparecer em algum momento nessa coleção. Também tem desenhos do Neil Adams, tem uma história do Roy Thomas, que são aquelas mais que saíram nos magazines em preto e branco. A Panini está compilando as principais aventuras aqui. É uma coleçãozinha que no final das contas é legal pra caramba. Aqui tem o confronto definitivo com o Drácula e a sua nêmese, que é o Dr. Sun. E também tem bastante participação do Blade, né? O Blade foi tomando cada vez mais vulto nessa fase do personagem. A relação dele com o Drácula é sempre bem bacana de ser observada. Eles se odeiam, mas eles precisam um do outro para vencer a ameaça que eles estão enfrentando aqui. Enfim, é uma HQ muito bacana, vale a pena ter os 8 volumes. O que tiver disponível aí de link na Amazon a gente vai deixar. Eu espero que a Panini continue publicando a Tumba do Drácula, que eles lancem mais uma caixa aí esse ano ou ano que vem e vão até o final da publicação. Isso aqui é um resgate histórico bem legal, um dos mais legais dessa coleção da biblioteca. Fechando com chave de ouro, eu tenho o prazer e o privilégio de resenhar o retorno do Dhampir para o Brasil. Esse é um dos quadrinhos mais legais que a Bonelli já produziu, quadrinho italiano de primeiríssima qualidade. A Mitos lançou uma coleção aqui do 1 ao 12, saiu entre 2004 e 2005, depois foi cancelado da edição 12 e nunca mais esse personagem deu as caras aqui, o que é uma pena. O Dhampir, ele é um híbrido de
homem vampiro, assim como Blade, o próprio nome Dhampir, se não me engano, implica nisso, né? Um híbrido de homem e vampiro. Ele nasceu na época da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, e à medida que ele cresce, ele descobre que ele é, o que ele é de verdade, ele descobre que o mundo sofre com a ameaça dos vampiros que atuam nos bastidores. O nome dele verdadeiro é Harlan Draka, e ele decide chamar para si a responsa de combater as forças das trevas. Então é um mote bem básico, dá para se compreender que rumo que a história vai tomar daí adiante. Como todo bom Bonelli que se preste, o Dhampir também tem seus aliados, que é a vampira Tesla e o Emil, um soldado que é uma máquina de matar, um ex-soldado, né? E eles assumem, junto com o Dhampir, a tarefa aí de acabar com os vampiros do mundo, de enfrentar realmente um conclave enorme de vampiros que existem. O que mais surpreende é, primeiro, tem umas sequências, gente, umas sequências de ação que são cinematográficas, sem brincadeira. Toda história tem aí, de repente chegou a hora da ação. 7, 8, às vezes 10 páginas de ação desenfreada, de pancadaria, tiro, guerra, perseguição de carro. A narrativa gráfica é sensacional, mas é muito bom mesmo. Esse volume aqui foi lançado pela 85 Editora e ele compila 4 aventuras, tá? É grossão, ele tem 390 páginas aqui, é página pra dedéu, e ele já compila 4 edições, lançadas em formato italiano mesmo, o formato que é lançado lá na Itália, o formato Bonelli. Tem orelha na revista, uma capa bem bacana, com tradução do Júlio Schneider, figura conhecida aí da Bonelli, faz várias coisas para mitos. E o Dhampir, já na primeira história, ele tem uma pegada diferente, ele acha que está indo atrás de uns vampiros, mas ele acaba enfrentando uma história de bruxaria, pesadíssima, chega a intimidar, né? Uma história assustadora. A segunda, em cima do conflito no Oriente Médio, e a história toma uns rumos muito louco. Ela funciona tanto como crítica política de guerra pesada, quanto história de terror, e você não consegue em momento algum prever os rumos que a aventura vai tomar. O Dhampir, em vários momentos, ele é um coadjuvante da história, e ele vai aparecendo para resolver a pendenga que está acontecendo. E aí, as duas últimas é a cereja no bolo mesmo. Se passa nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, e ela tem como pano de fundo a história do Robert Johnson, aquele bluesman que supostamente vendeu a alma para o diabo, em troca de sucesso, né? Ele compôs poucas músicas, morreu jovem, escreveu praticamente tudo que definiu o blues como conhecemos hoje. É uma figura emblemática da história do blues. E uma das mais míticas também, né? Aquele filme A Encruzilhada, com Ralph Macchio e o Steve Vai, narra justamente isso. E o Dhampir vai para lá, e aí sim tem uma vampirada doida. Para quem adora blues, vai se esbaldar nessa história. Essa história, gente, ela além da narrativa habitual dela, também tem uns lances de corrupção de polícia e de várias coisas acontecendo. Tem muita crítica ao preconceito que ainda é bastante presente lá no sul dos Estados Unidos. Parte da história também é narrada por meio das canções que vão rolando, canções originais ou não. E o Robert Johnson, como eu disse no início, tem uma participação importantíssima na história. Vários momentos da lenda do Robert Johnson são retomados aqui. Gente, vai na fé. Se você curte Bonelli, pelo amor de Deus, tem que adquirir isso daqui. Se você curte bons quadrinhos, se você curte quadrinhos de terror, isso aqui é caixa na certa. Fica aí 3 dicas bem diferentes e todas muito boas. Quadrinho nacional, Osman, Tumba do Drácula, coleção completa com ênfase no 7 e no 8, e o Dhampir, lançamento sensacional, quentinho aí pra vocês, tá ok? Curtiu esse vlog? Compartilha aí, dá uma força, vamos deixar os links de todas as HQs aí pra vocês, compra pelo link do canal pra dar uma força também, pra ajudar a gente, se inscreve e é isso aí, até a próxima, tá bom? Um beijo, tchau!